Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Evangelho e Vida, pelo espírito de Ruth Santana, na psicografia de Brunilde Mendes do Espírito Santo, é denominada Infância. E a mensagem inicia com uma passagem do Novo Testamento que diz: Quem acolher em meu nome uma criança, é a mim que acolhe. Jesus, em Marcos, parágrafo 9, versículo 36. E Ruth Santana nos diz: Irmãos queridos, socorramos a infância desprotegida, abandonada, infelicitada pela indiferença daqueles que deveriam trabalhar em seu favor. Pais, educadores, psicólogos. Esse é o período mais importante para o espírito renascente e, no momento atual, está sendo negligenciado. Portanto, ninguém se espante se, nos dias futuros, a situação da sociedade se mostrar mais grave do que atualmente. Devotem-se os mais esclarecidos a campanhas educativas. Organizem-se os mais despertos para construir algo que se erga como fonte de socorro real. Empenhem-se todos em modificar as estruturas arcaicas do ensino sem, no entanto, substituí-las pelas ideias excessivamente modernas que levam os pais e educadores a confundir respeito ao ser com entrega total do ser aos seus instintos. Educar não é coibir, mas esclarecer e vigiar. Imaginemos alguém caminhando rumo ao precipício que sabemos situado ao fim da estrada. Devidamente esclarecida sobre o perigo, a pessoa, no entanto, reluta em atender ao aviso e diz: eu quero seguir mesmo assim. Não poderíamos ir contra o seu querer. Estaríamos, porém, vigilantes para impedir, a tempo, a sua queda e, se esta viesse a ocorrer, não nos furtaríamos a pedir socorro para resgatá-la. Pois bem, a infância está nesse caminho, sendo os pais e educadores que teimam em não ouvir a advertência. É preciso que os mais esclarecidos sejam firmes e façam ouvir a sua voz. Existe uma certa tibieza, uma fraqueza generalizada, um certo medo por parte dos que falam de serem apontados como os profetas da catástrofe. Todavia, é preciso lembrar que foi o abandono dos valores morais que destruiu o Império Romano, e é a falta de firmeza nos propósitos do bem e na defesa daqueles valores que estão destruindo a infância de hoje. As casas espíritas e as demais casas religiosas se preocupam em orientar os pequeninos e os adolescentes, isso sendo extremamente valioso. Contudo, é preciso que, paralelamente, preocupem-se em doutrinar com firmeza os pais, chamando-os à realidade que eles se recusam a ver, pois os mesmos desejam que os filhos escolham livremente os caminhos da fé, esquecendo, porém, que as sombras possuem o mesmo período de tempo para arrancá-los do bem e jogá-los no mal. Por outro lado, é necessário que o programa que se organize para a orientação da infância e da juventude seja ligado à realidade do dia a dia. Há sempre situações a serem esclarecidas à luz do Evangelho. Aí estão os jornais, as revistas e os livros revelando a face atual da sociedade. É imprescindível que essas situações sejam analisadas, levando os jovens a refletir com base na palavra do Cristo. Não fazer aos outros aquilo que não queremos que nos façam. Perdoem-me
se pareço demasiadamente severa, mas nos entristecemos quando vemos espíritos que na reencarnação tentam recuperar o tempo perdido, a se movimentarem com tantas dificuldades que poderiam ser evitadas se a sociedade, a expressar-se pelos pais e educadores, valorizassem a sua presença no lar e a sua luta para alcançarem suas vitórias espirituais, pois que, para isso, voltaram às lides terrenas. Muitas vezes, libertos pelo sono, esses espíritos nos pedem socorro. Um socorro difícil de ser dado, porquanto nos lares os que os assumiram mostram-se impermeáveis às nossas sugestões, enquanto que, nas casas religiosas, o ensino está mais voltado para a teoria do que para a prática, colocando a salvação em procedimentos puramente exteriores. Falando das casas espíritas, observamos que, em muitas, ensina-se o processo de reencarnação, mas, de um modo geral, esquecem-se de ensinar o que fazer dela, isto é, como deve o seu tempo ser aproveitado para que o espírito consiga se elevar um degrau acima. Reflitamos, queridos, imensa é a nossa responsabilidade, pois todos nós estamos empenhados em transformar a Terra em um mundo de luz. Agradecida pela oportunidade e muita paz para todos é o que deseja a irmã Ruth Santana. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Olá, irmãos, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos examinar as questões 379 a 385. Elas estão na parte 2ª do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, e o item é a infância. Então, no estudo de hoje, nós vamos verificar se é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança. E o espírito numa criancinha, ele pensa como uma criança ou ele pensa como um adulto? Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor, ou seja, a pessoa desencarna, né, uma criança, ela desencarna e ela tem o espírito de criança aqui encarnado, mas é um espírito antigo. Ela readquire, né, esse vigor espiritual, essa vivência espiritual que ela já tinha. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe, ou seja, ele é um espírito maduro, né? Já maduro, e está ali no corpo de criança, onde os órgãos não estão ainda totalmente desenvolvidos, né? Sofre o espírito algum constrangimento, alguma coisa em relação a isso? Qual a utilidade de passar pelo estado da infância? Por que o espírito tem, porque todos nós temos que passar por esse estado de infância? Né? Já que a gente já passou por isso em outras vidas, qual a necessidade, né, de novamente passar por esses estágios? Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? O que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica, né? O que acontece, né? Às vezes você tem uma criança, ela age de uma determinada maneira, chegou na adolescência, parece que é uma outra personalidade, né? Por que isso ocorre? Pois bem, então vamos à primeira questão, que é a 379. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Olha o que os nossos amigos responderam. Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, aquele espírito, ele que está ali encarnado, ainda
né, nessa fase infantil, ele não pode se manifestar plenamente devido às funções orgânicas ainda não se encontrarem completas, plenamente funcionando. Os órgãos eles ainda estão ali se formando, né, atendendo aquelas necessidades biológicas, as necessidades daquele corpo, né? E o espírito ele vai ser tolhido, né, pelo ambiente, pelo campo, né, de carne em reajuste. Quanto à evolução da criança, essa criança aí, aquele espírito, né, que anima aquela criança, ele pode ser até mais evoluído espiritualmente falando do que o adulto, né? Como também ele pode ser mais atrasado, né, do que aquele adulto, do que aqueles pais, né, com quem ele esteja ali como filho. Vai depender sempre do quê? Do grau, né, evolutivo daquele ser, o grau de evolução que aquele espírito tenha chegado. Não vai importar, né, o tamanho ou a idade, ali se encontra um espírito. Ele pode ser evoluído, ele pode ser atrasado, ele pode também estar né, no mesmo estágio, né, daqueles pais. Isso aí vai depender, né? O que importa é entender que o espírito ele não consegue se manifestar plenamente porque os órgãos ainda estão em formação, né? O cérebro, não é que é a inteligência pensadora, que tem condições, não é, de colocar ali, de se comunicar com o mundo exterior, ele ainda está em formação, né? Então está se formando, as coisas estão se assentando ainda, então não houve ainda o ápice, né, de toda aquela potencialidade daquele corpo biológico, por isso que o espírito ele não tem condições de manifestar ali toda a sua pujança, né? Questão seguinte, 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como uma criança ou como um adulto? Então aí já é outra questão, né? Então tá legal. Então eu sei que os órgãos ali impedem dele se manifestar. Mas como que ele pensa? Ele pensa como um adulto ou ele pensa como criança? Olha a resposta dos nossos amigos. Desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que anima. Este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência, enquanto a idade lhe não amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito por ocasião do nascimento, só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Há um fato, e aí esse é o comentário do Kardec, há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter de um adulto. Quase sempre pueril é objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Bom, no livro Missionários da Luz, o André Luiz, não é, ele é informado pelo seu orientador Alexandre, né, que Herculano ele ficaria ao lado de Segismundo, que vai reencarnar, né, está naquele processo, né, de reencarnar, então o espírito ele vai perdendo aos poucos, né, a consciência de si, ele entra numa espécie realmente de sono profundo, onde ali não é como se a memória dele toda fosse apagada. Então ele vai perdendo a consciência aos poucos, né? Esse é um processo reencarnacionista que tem algumas fases e esse Herculano ele vai acompanhar esse espírito até que esse processo ele estivesse completado. E o André Luiz informa que esse processo todo iria se completar até aos 7 anos. André Luiz ainda, agora, no Mundo Maior, né, no outro livro, ele examinando o caso de um jovem reencarnado, informa que logo que se lhe consolidou a posse do patrimônio físico, ultrapassados os 14 anos de idade, este com a organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro fisiológico, passou a rememorar os fenômenos vividos e surgiram-lhe as chamadas convulsões epiléticas.
Então, o André Luiz nos dá aí duas dicas, né? Aos 7 anos, eu tenho o processo reencarnacionista completado. É como se estivesse baixando ali os programas, né? Primeiro eu baixo o programinha operacional, depois eu vou baixando os aplicativos. Então, aos 7 anos, né, esse processo está completo. Agora, olha que interessante. Já no livro No Mundo Maior, aí ele dá mais uma dica. O invólucro fisiológico, ou seja, o corpo, né? É, ele ainda não está bem ajustado. Então, isso só vai acontecer aos 14 anos de idade, né? Quando o perispírito ele consegue ali estar plenamente alinhado com aquele organismo fisiológico, né? Olha que interessante. Você tem aí no espiritualismo, né, algumas menções aí a outros ciclos, que seriam ciclos de 7 anos. Enfim, na literatura espírita, eu só que eu tenha notícia, né, enfim, dos livros psicografados pelo Chico e na própria codificação não tem, né, não me lembro de ter visto nada, né, com relação a esse tempo, né, só vi realmente do André Luiz. Agora, ele só citou isso porque eu acho que realmente era o que importava, né? Os outros ciclos, porque aí nos 21 você vai ser assim, e passando, chegando aos 28 vai ser assado, é mais um ciclo. Bom, isso aí eu não posso nem falar, né, também, porque eu não li, né, não fiz nenhuma pesquisa a fundo, isso está fora aí do nosso escopo, né? Mas é evidente que devem haver realmente outras etapas que estejam aí alinhadas com a nossa programação reencarnacionista, né? Está programado de eu encontrar alguém, de eu me formar em determinada faculdade, enfim, isso deve, né, realmente ter esses ciclos aí, mas que não necessariamente seriam, né, essa coisa, não seria essa coisa cabalística ali fechadinha de 7 anos, de repente isso mais ou menos ocorre, né, mais ou menos por volta de, né, 7 anos, no caso de completar esse processo reencarnacionista, e mais 7 para o processo biológico, né? Não é nada assim, sabe? É tudo certinho ali, tem as horas, os minutos contadinhos para, né? Cada um, né? Cada caso é um caso. Bom, continuando. Questão 381. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor, né? Assim que morre, ele já, sou eu, aí me lembro de tudo que aconteceu. Olha o que eles respondem: assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Entretanto, não readquire anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo, né? O espírito da criança, depois da morte, né, após o desligamento do corpo físico, ele vai readquirir, né, realmente o vigor que antes tinha, dependendo, mais uma vez, do grau de evolução. No entanto, há um estado de atraso espiritual, onde as paixões inferiores elas ainda possam dominar, né, os sentimentos daquele espírito, tolhendo, né, as suas faculdades espirituais. Essa, depois do desenlace, ela vai voltar ao seu estado primitivo, que por vezes era de inconsciência, né? Tudo depende do estágio moral e intelectual do espírito. Não é porque um espírito desencarne, eu desencarnei, aí eu vou ter acesso a tudo, vou lembrar de tudo que eu fiz. Isso vai depender do grau evolutivo, né, de cada espírito, né? Tem espírito que desencarna, não tem nem noção que desencarnou, né? Passa de experiência, encarna, reencarna, e para ele é como se nada tivesse acontecido, porque ele não consegue concatenar as ideias. Então isso vai depender muito do estágio de evolução em que se encontre aquele espírito, né? Senão ele vai achar que sonhou com alguma coisa, e quando ele menos perceber, ele já está de novo aqui,
né, nas lutas e para ele, espiritualmente falando, ele não tem noção nenhuma, né, do ocorrido. Continuando, na questão 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Será? Poxa, eu não posso dar expansividade a toda a minha intelectualidade, a todo o meu saber? Será que o espírito ele sofre com isso? A resposta: não. Esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. No decurso da infância, o espírito não sofre. O constrangimento dos órgãos das crianças é para o bem delas. No fundo, é refazimento de forças para melhor assimilação dos ensinamentos. Então, esse período da infância é um período de repouso, né? Para o espírito. Às vezes a gente vem de lutas, de batalhas, de guerras terríveis, de sofrimentos atrozes. A gente precisa, não é, dar uma serenada, dar uma acalmada, não é? Então, eu ainda não tenho condições de assimilar, né, tudo, eu não tenho condições de lembrar de tudo, então eu estou ali realmente num repouso para as lições, né, que se fazem necessárias aí na frente. A gente deve aproveitar bem, né? Questão seguinte, 383. Qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Qual a necessidade que o espírito tem de passar por esse estado? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Tá. Então, essa fase aí da infância é uma fase que o espírito está mais, né, maleável, ele está mais aberto a receber educação, instrução. A utilidade do espírito passar pelo estado da infância é a de sensibilizar a alma para receber na sua formação as suas lições que seus pais possam lhe dar, assim como a própria vida, em decorrência do seu crescimento na sociedade. Os seus órgãos ainda imperfeitos impede-os de manifestar o que realmente são e que manifestarão quando adultos. Nesse intervalo de descanso, é bom que chegue aos seus sentidos toda a mensagem de amor, de segurança e educação, para que na maturidade tenha estrutura moral consolidada o suficiente para auxiliá-lo nas decisões que deverá tomar. Então, olha a importância aí da infância, né? Né, vamos pensar aqui num exemplo, né? Um espírito rebelde. Ele fez muita besteira, né, nas outras encarnações, aí a espiritualidade amiga achou por bem situá-lo num lar onde ele vai ter aí uma educação esmerada, vai ter condições de estudar, né, um lar tranquilo, seguro, para que aquele espírito ali ele possa, não enfim, ser educado. Então, essa fase da infância, né, ele está, como ele ainda não tem ainda baixado todos os seus caracteres da personalidade que fizeram com que ele errasse no passado, né, todos os vícios, né, o mau proceder, aquilo ainda está chegando, ele ainda não está de posse de tudo isso. É como se os programinhas lá, os viruzinhos, não tivessem sendo baixados, né? Então é o momento de aproveitar. Opa, vamos instalar aqui o antivírus, né? Fazendo uma comparação com o computador, eu instalei o sistema operacional, eu sei que tem arquivos ali que estão comprometidos, então o que eu tenho que fazer? Eu preciso desses arquivos, eu não posso deletá-los, não posso excluí-los. Então, o que eu posso fazer? Eu posso botar um antivírus. Qual é o antivírus? A educação. Né? Eu vou ensinar para aquele espírito, né, a bondade, eu vou ensinar para ele a misericórdia, eu vou ensinar para eles valores cristãos, evangélicos, eu vou estar dando ali uma carga moral,
né, além da intelectual, para aquele espírito ali, para que ele, não é, quando chegue aí na fase da adolescência, na fase adulta, ele tenha um outro parâmetro, que até então, né, nas outras existências ali, ou ele não teve ou ele desdenhou. Então ali é mais uma chance. Falei, opa, eu tenho uma comparação, né? Aqui eu tenho o meu lar, eu tenho os meus pais que me amam, que me deram educação, eu sei que isso é errado, eu sei que eu não devo fazer aquilo, eu sei como eu devo me comportar. Então ele já vai ter aí, não é, uma outra bagagem que vai poder, uma espécie realmente de antivírus, né? Vai poder combater aquele maus pendores que naturalmente aquele espírito vai manifestar, vai trazer, aí vai aflorar na sua personalidade. Mais uma vez, é a misericórdia divina atuando aí em nosso benefício, né? Que bênção, né? Que nós temos essa oportunidade ainda, né? 384. Por que o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? E eles respondem para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que a mister. Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhe são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Bom, os pais, né, principalmente a mãe, ao ouvirem o primeiro do choro do filho, eles sentem aquela, né, alegria, né, aquele ser que estava ali em formação, que era guardado, eles sentem, é uma coisa instintiva, né? Eles sentem aquela alegria em seu coração, é a continuação, é a perpetuação, não é, da sua história. Né? E eles, naquele momento, eles se encontram num estado de alta sensibilidade. Então, aquilo, esse choro, essa coisa ancestral, isso vai mexer muito com a sensibilidade dos pais. E a criança, quando chora, ela chama imediatamente a atenção, né, daqueles que o cercam, né? E eles logo vão se movimentar para cuidar dela, né? O choro da criança é um apelo, né, que instintivamente nós atendemos, significando que aquele ser precisa de ajuda, precisa de proteção. É a sabedoria divina, né, se manifestando para nos auxiliar, e mesmo entre os animais aí isso acontece, né? Todos os animais, eles ao nascerem, eles emitem aqueles sons, aquele choro, e a mãe vai ali rapidamente, né? É algo instintivo cuidar. Se tanto os animais quanto, né, nós, ao nascer, nós não chorássemos, já nascêssemos ali sabendo se virar, é claro que não haveria necessidade de que eles nos dessem tanta atenção assim, mas é justamente para mexer, né, com a sensibilidade dos pais, sabendo que ali é uma criança que necessita de cuidados, que necessita de afeto, de carinho. Né? Questão seguinte, 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Complicado isso aí, hein? Será que isso acontece com a gente? Já aconteceu? Olha o que os nossos amigos responderam. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência, ainda quando se trata de uma criança de maus pendores. Cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Continuando. Não foi, todavia, por elas somente que Deus
lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real, individual, em toda a nudez. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e, quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Bom, então, em tudo, né, nós vamos ver aí a sabedoria divina. Né? Ao se ajustarem mais, né, esses laços, né, da reencarnação, a alma ela vai ficando mais consciente do seu estado espiritual e passa a ser o que realmente é. Né? Todo aquele cabedal, aquelas vivências, aquelas experiências, vai aflorar. Né? Se esse espírito expressasse, né, imediatamente o que ele é, imagina uma criancinha, né, e aquela criancinha já mostrando, né, e tem algumas até que tu já olha assim, já, né, isso aí vai dar trabalho, né? Mas assim, né, mesmo com mesmo crianças levadas, elas ainda apresentam aquele caráter de inocência, né? Faz porque não entende o que faz. Agora você imagina se ela tivesse condições ali, né, de demonstrar tudo aquilo que realmente é. Né? Ela talvez aí suscitasse nos próprios pais uma antipatia, né? Um medo, pavor, né? Mas Deus, como é sábio e justo, ele dá-lhe uma candura, né, suficiente para que sobre ele os olhos recaiam com amor, cobrindo de toda a proteção. Senão, né, todos nós que já trazemos aí os nossos delitos, cara, ninguém ia ter paciência com a gente. Fala, o quê? Esse moleque aí, eu sei muito bem quem ele é, sei muito bem o que ele já fez. Então, nós não teríamos, né, condições de reencarnar em lar nenhum, porque a nossa ficha corrida não é grande. Né? A gente está no planeta de provas e expiações, então, entre nós aqui, não existem, né, santos encarnados. Se fôssemos santos, não haveria necessidade de reencarnarmos. Estamos aqui, porque justamente nós somos espíritos ainda, né, correndo atrás. Então, a gente tem aí o nosso passado delituoso e nós somos beneficiados, né, com esse esquecimento. Não é uma mão, não é, caridosa, misericordiosa, se estendeu para nós, né, na paternidade. Então, chega o nosso momento de nós retribuirmos e nós também zelarmos pelos nossos, né, protegê-los, não só protegê-los, mas fundamentalmente educá-los para a vida. Né? O papel do educador, do pai, é um papel mas muito, muito importante. Né? Nós não podemos deixar os outros, terceiros, educarem os nossos filhos. Né? Isso cabe a nós. Então, no mundo que nós estamos vivendo, um mundo tão corrido, né? Onde todo mundo não tem tempo para nada,
né, é fundamental que nós dediquemos, não é, às nossas crianças, né, essa educação, né, esse amor, esse carinho, proteção, evidentemente, mas, claro, tudo dentro, né, de limite. Né? Nós não podemos esquecer que nós estamos ali tratando de seres, né, filhos do Pai Criador. Né? Eles não são propriedade nossa. Nós devemos protegê-lo, mas nós temos que ensiná-lo, né, a se proteger, né, da vida, porque vai chegar uma hora que a gente não vai. Chega a hora que ele está adulto e aí? Né, ele vai com a bagagem que ele tem. Então nós temos que preparar os nossos filhos, né, os nossos netos, aí, aqueles que nós temos, né, essa missão, nós temos que educá-los realmente para serem bons espíritos. Né? Se a gente tiver esse pensamento, não é tudo certo. Né? Muitas vezes a gente tem um zelo excessivo, né? Um amor excessivo e a gente permite, né, determinadas coisas, nós não educamos. Na realidade, nós deseducamos. Então, é isso. O dever dos pais, do mestre, das autoridades constituídas é investir nas crianças de todas as idades, primeiramente na educação das mesmas e depois nas instruções desses pequeninos que muito prometem para o porvir. A infância apresenta grande sensibilidade, de modo a receber as impressões dos homens e do mundo, de todos os sistemas de comunicações, com mais intensidade. Eles, de certo modo, vão ser no futuro de acordo com o que lhes for oferecido pela sociedade. Então, a nossa responsabilidade aí, não só dos pais, né, mas dos mestres, enfim, de todos. Né? Eu tenho, na minha vida, muita gratidão, não só pelos meus pais, mas pelos mestres que eu tive, né, ao longo da vida, chefes que foram verdadeiros mestres, né, no meu ambiente de trabalho. Então, a nossa responsabilidade aí, ela não para ali nos filhos, não, né? Todos aqueles que chegam até nós e que nós temos condições aí de passar alguma informação, algum ensinamento. Bom, então nós chegamos ao fim. Eu resolvi trazer aqui um texto muito interessante, né? Ele foi psicografado pelo Chico, é um texto de Emmanuel. Ele está lá no livro Família e o título do texto é Infância, que vem bem de encontro ao nosso tema de hoje. Muitos psicólogos modernos acreditam que as crianças devem ser entregues à inclinação espontânea, cabendo aos adultos o dever de auscultar-lhes a vocação, ao fim de auxiliá-las a exprimir os próprios desejos. Esquecem-se, no entanto, de que o trabalho e a reflexão vibram na base de todas as ações alusivas ao aprimoramento da natureza. Se o cultivador aguarda valioso rendimento da planta, há que propiciar-lhe adubo e carinho. Se o estatuário concebe a formação da obra-prima, não prescinde do amor no trato da pedra. Se o oleiro aspira a plasmar uma ideia no corpo da argila, necessita condicioná-la em forma conveniente. Se o construtor espera segurança e beleza no edifício que lhe atende à supervisão, não pode afastar-se da disciplina ante o plano traçado. Toda obra revela a fisionomia espiritual de quem a executa. Além disso, treinam-se potros para corridas, instruem-se moares para tração, exercitam-se pombos para correio e amestram-se cães para tarefas salvacionistas. Como relegar a criança à vala da indiferença? Do berço humano surgem muitos santos e heróis para tarefas sublimes. No entanto, em maior proporção, aí respiram na moldura de temporária inocência almas comuns que suspiram por libertar-se da ignorância e da delinquência. Instinto à solta na infância é passaporte para o desequilíbrio. Menino em desgoverno, acelerado em preparação. Hoje, criança livre. Amanhã, problema laborioso. Pequeninos refletem grandes. Filhos imitam os pais. Os hábitos da madureza
criam a moda espiritual para a juventude. Esclareçamos nossos filhos no livro do exemplo nobre. Nem frio que os mantenha na servidão, nem licença que os arremesse ao charco da libertinagem. Em verdade, a criança é o futuro, mas ninguém colherá futuro melhor sem frutos da educação. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré.